Muito bom dia, então. Hoje, sexta-feira, finalmente sexta-feira, dia 7 de agosto. Estamos iniciando mais uma aula aí de História para a turma do primeiro ano do ensino médio da Escola Maranata, ok? Nós estamos ainda concluindo a apostila 2, faltam aí algumas aulas ainda para nós concluirmos. E agora, hoje, nós vamos para o módulo 29, né, que estará na página 47 da apostila de vocês, tá? Apostila 2. Então, eu peço, por favor, que vocês abram a apostila de vocês aí, para vocês conseguirem ir acompanhando junto comigo, né, a explicação dessa aula, tá? Na verdade, o que a gente vai falar nessa aula? Bom, a gente estava estudando que desde das cruzadas, na verdade, desde o século 10, 11, né, a Europa estava passando por um período de desenvolvimento, né? Nós vimos ali que o fim das invasões, o fim daquele quadro mais violento na Europa, fez com que o próprio sistema feudal evoluísse, a produção se acelerasse, né? Nós tivemos muitas pessoas que saíram dos feudos, deixaram os feudos, foram para as cidades. Houve uma reativação da atividade comercial, as cidades começaram a crescer, então nós vimos toda uma dinâmica, né, de desenvolvimento, renascimento comercial urbano. Tá? Dentro desse quadro, os europeus começam a fazer incursões militares, né, principalmente no Oriente Médio, norte da África, Península Ibérica, na intenção de expandir os territórios da cristandade, né? Bem, na verdade, que não conseguem dominar territorialmente o Oriente Médio, né, a Terra Santa, reconquistam a Península Ibérica e reconquistam o Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo passa a ser uma rota comercial importante, dominada pelos europeus, né? Uma rota comercial dominada pelos mercadores italianos. Tá? Então, o Mar Mediterrâneo passa a ser novamente um espaço europeu. Né? Com isso, se retomam os contatos comerciais com o Oriente. Então, nós estávamos num período de desenvolvimento paulatino, né, na Europa. Só que, quando chega o século XIV, nós presenciamos na Europa uma série de crises que vão, de um certo modo, atrapalhar um pouco esse desenvolvimento, né? Então, as cidades estavam crescendo, relatos, registros históricos nos mostram que a população decaiu muito nesse período, né? E as cidades, muitas delas se esvaziaram nesse período devido a essa grande mortandade que ocorreu nesse período, né? E só que, de um outro lado, isso também incentivou, né, o desenvolvimento ou a descoberta de novas rotas comerciais que levaram às grandes navegações. Tá? Então, nós temos essas duas questões muito relacionadas com a questão da guerra da crise do século XIV. Tá? Vamos para a apostila e a gente vai continuando a explicação por lá. Então, aqui a gente tem a crise do século XIV. Calma aí. Tudo bem. Estão vendo aqui agora na minha tela a apostila, o módulo 29? Tô. Beleza. Então, lá. Aqui, então, a gente tem a crise do século XIV, tá? Que foi marcado pelo quê? Por três grandes eventos, né? Quais foram esses três grandes eventos? Por a peste negra, né? A Guerra dos 100 Anos e um problema de fome que ocorreu na Europa durante esse período, tá? Então, tudo isso levou a uma retração, principalmente das atividades comerciais, mas também levou a uma retração do próprio sistema feudal, né? O próprio sistema feudal foi muito abalado com relação a essa crise,
permitindo, então, um maior desenvolvimento do sistema capitalista. Muito bem. Com relação à Guerra dos 100 Anos, tá? Vou pegar aqui e fazer algumas anotações, calma aí. Com relação à Guerra dos 100 Anos, foi um conflito envolvendo a Inglaterra e a França, que ocorreu entre os anos de 1337 a 1453, tá? Então, vocês veem que tivemos até mais de 100 anos no conflito, né? 116 anos do conflito. Mas não foram 116 anos de conflitos ininterruptos, tá? Nós tivemos várias guerras, tá? Entre esse período, que depois foram batizadas de Guerra dos 100 Anos, tá? Então, nós tivemos uma série de conflitos, uma série de guerras entre a Inglaterra e a França, que depois foram batizadas de Guerra dos 100 Anos. Tá? Por que Inglaterra e França entraram em conflito? Nós temos algumas explicações. Né? Uma questão dinástica. Como assim questão dinástica? Nós já falamos um pouquinho disso no último módulo, quando falamos lá da formação da monarquia nacional francesa. Nós vimos que houve, né, o fim da dinastia capetingia na França, e isso fez com que o rei inglês, que era um primo distante, né, dos reis franceses, né, por lado materno, tá? Então, agora não me lembro se foi avó ou bisavó, né, deste rei inglês, que era francesa, que fazia parte da família real francesa. Então, o rei inglês, ele disse que ele era legítimo herdeiro do trono porque ele era um parente distante dos reis franceses, mas por linha feminina, por linhagem feminina, né? Os franceses negaram ao rei inglês, né, a legitimidade da reivindicação dele ao trono francês. Tá? Os franceses não queriam entregar o trono para o rei inglês. Por isso disseram que na França, né, a sucessão real não se dava por linha feminina, por linhagem feminina. Tá? Então, se ele estava alegando que ele era parente dos reis franceses porque, né, uma das suas antepassadas, né, uma mulher que foi uma das suas antepassadas, pertencia à família real francesa, isso não era legítimo na França. Tá? E então nós tivemos esta questão aí, uma questão dinástica, o rei inglês, né, dizendo que ele era o herdeiro legítimo do trono francês, os franceses negando isso aí. Tá? Bom, outra questão que aqui nós temos, né, para explicar a Guerra dos 100 Anos, foi a questão do domínio sobre a Flandres. Sobre Flandres. O que era Flandres? Era uma região que hoje fica entre a Bélgica e a Holanda, né? A região ali dos Países Baixos. Tá? Essa região, ela era uma região economicamente muito desenvolvida, tá? E a economia dessa região estava muito atrelada à questão da produção de tecidos. Tá? Então, tinha muitas tecelagens nessa região. E essas tecelagens usavam como matéria-prima a lã inglesa. Então, essa região, economicamente, estava muito ligada à Inglaterra. Porém, era uma região que era ligada por laços de vassalagem à França. Ok? Então, pela, digamos assim, política, ela era ligada à França. Né? A França tinha ali alguma supremacia política sobre a região. Porém, economicamente, a região era ligada à Inglaterra. Tá? Então, a Inglaterra e a França estavam disputando o controle, o domínio sobre a Flandres, que era uma região importante, porque era uma região economicamente
muito desenvolvida, tá? Então, por estas questões, né, nós não podemos nos esquecer também que os reis ingleses tinham muitas, ainda tinham, né? Nós vimos ontem, se eu não me engano, que ontem não, na última aula de história, que o rei inglês, né, João I, né, o João sem terras, perdeu muitos dos seus feudos na França, né, porque o pai dele, Henrique II Plantageneta, ele tinha vários domínios na França, né, vários feudos na França, tinha Normandia, tinha Anjou, tinha Aquitânia, tinha vários territórios que eram da França, ficavam na França, mas eram de posse pessoal do rei inglês. Né? Então, nós temos todas essas questões aí entre a Inglaterra e a França que desencadearam nessa guerra que começou em 1337. Como eu disse para vocês, nós tivemos vários conflitos. No primeiro momento, a Inglaterra ela se sai vitoriosa. Tá? A Inglaterra ela consegue vencer muitas batalhas, o domínio inglês sobre a França praticamente se coloca evidente, né? Um marco muito importante foi, no meu ponto de ver, nós tivemos batalhas importantíssimas, né? Crecy, por exemplo, né? Mas no meu ponto de vista, que Azincourt é uma batalha muito importante, onde o rei Henrique V vence os franceses e ele consegue, né, um acordo com a França. Ele se casa com a princesa francesa e o acordo é o seguinte: o filho dos dois vai ser o futuro rei da Inglaterra e da França, né? Mas qual que foi o problema? Henrique V morreu, ele teve um filho, né, que seria o rei dos dois países, mas ele morreu, o filho dele era muito jovem, né? Então não tinha ali alguém que pudesse defender, né, os direitos dessa criança. E os franceses, então, não reconheceram essa criança como rei, né, da França. E aí a gente entra numa segunda etapa do conflito, onde a França se sobressai, muito devido à figura da Joana d'Arc. Né? Quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc era uma camponesa, né, francesa, que na sua adolescência, na sua juventude, começou a ter visões, né, com Jesus Cristo dizendo que ela seria escolhida para libertar a França do domínio inglês. Né? Então ela vai até o rei francês, né? O rei francês acredita nas histórias dela e coloca não todo o exército, mas coloca um destacamento militar sob o comando dela. Né? E, por incrível que pareça, ela consegue vitórias importantes contra os ingleses. Né? Por exemplo, ela consegue derrotar o cerco de Orleans. Então, a cidade de Orleans estava cercada por tropas inglesas, ela vai lá e derruba esse cerco, né? Ela derrota as tropas inglesas. Então, ela consegue algumas vitórias importantes e, em torno da figura dela, motivadas pela figura dela, os exércitos franceses começam a vencer batalhas importantes. Joana d'Arc é aprisionada, não pelos ingleses, mas por borguinhões, né? Ou seja, os borguinhões eles pertenciam ao feudo da Borgonha, a região de Borgonha, que pertence hoje à França, mas naquela época os borgonheses eram aliados dos ingleses. Né? Então, olha para vocês verem como a nação França não estava formada ainda. Né? Nós tínhamos várias regiões da França semi-independentes ou totalmente dependentes que não se viam como franceses. Tanto é que os borguinhões se aliaram aos ingleses. Ela é capturada, Joana d'Arc é capturada, entregue para os ingleses a julgam, né? Aliás, a igreja a julga, né? Porque ela afirma que tinha visões com Jesus Cristo, ela se vestia como soldado, se vestia como homem, tá? Então eles começam a acusar ela de bruxaria, tá? Ela é acusada de bruxaria e ela é morta numa fogueira, né? Hoje, Joana d'Arc, ela é considerada uma santa pela Igreja Católica, né? Mas a própria igreja condenou a morte pela fogueira na ocasião ali da Guerra dos 100 Anos, né, naquele contexto.
Tá? Bom, muito incentivados, então, pela Joana d'Arc, os franceses conseguem derrotar os ingleses, então os ingleses são derrotados na Guerra dos 100 Anos, tá? Os ingleses são derrotados, tá? Perdem praticamente todos os seus domínios na França, então a partir da Inglaterra perde seus domínios, seus territórios na França. E qual que é a grande importância da Guerra dos 100 Anos? Tá? Primeiro, tá? Quem é que foi para a guerra? Quem é que durante mais de 100 anos foi para o campo de batalha? A nobreza, né? A nobreza feudal, porque a nobreza era composta pelos guerreiros da época. Então, houve, né, muitas mortes entre a nobreza, houve muitos gastos pela nobreza, isso enfraqueceu demais a nobreza, tá? Permitindo, então, com que os reis conseguissem impor o seu poder dentro daquela ideia que nós já estudamos de formação das monarquias nacionais, né? Além disso, né, muitos servos passaram a fugir de suas propriedades, né? Então, o próprio sistema feudal começa a sofrer muito com isso. Mas com relação, né, a essa questão dos servos fugindo, do próprio sistema feudal, né, tendo muitas dificuldades a partir disso, né, nós vamos ter a peste negra. O que foi a peste negra? Foi uma doença, né, levada até a Europa por mercadores que circulavam lá na região da Ásia, lá na região da Ásia Central. Então, a peste negra era uma doença que existia entre os roedores lá da Ásia Central. E pelo que a história nos diz, né, essa doença chegou até a Europa por mercadores que frequentavam essas rotas comerciais que levavam até a Ásia. Então, esses mercadores trouxeram, né, essa doença para a Europa, e essa doença, então, passou a se disseminar na Europa, principalmente após 1347, tá? 1347. Era uma doença, né, transmitida por picadas de pulgas, tá? Pulgas que viviam em ratos, tá? Então, as condições de higiene da Europa eram muito precárias durante aquela época, né? As condições de higiene das pessoas eram muito precárias, né? Não se tinha muito cuidado com a higiene pessoal. Né? Isso fazia, então, com que a doença se disseminasse mais rapidamente. Né? O lixo era acumulado pelas ruas das cidades, não tinha sistema de esgoto, não tinha coleta de lixo naquela época, então o lixo se acumulava pelas cidades europeias, e isso fazia com que se proliferassem muitos ratos nas cidades europeias, né? E as pulgas que viviam nesses ratos, elas é que transmitiam a doença entre as pessoas. Né? A peste negra era uma doença que, depois que a pessoa ficava infectada, crescia vários caroços no corpo da pessoa, né? E esses caroços, depois, eles começavam a vazar pus, né? Uma coisa bem nojenta mesmo. E depois que esses caroços vazavam pus, ficavam manchas pretas na pele da pessoa, por isso ela é chamada de peste negra, né? Uma doença que matou 1/3 da população europeia, né? Então, a mortalidade aqui foi de 1/3 da população europeia, tá? E isso daqui foi muito devastador para a Europa, tá? Por que foi muito devastador? 1/3 da população europeia, né? Nos feudos, muitos servos faleceram, nobres também, né? Nas cidades, grande quantidade de pessoas morreram, né? E isso foi muito um impacto muito grande para o feudalismo. Tá? Por quê? Porque diminuiu muito o número de servos. Tá? O senhor não conseguia ter mais aqueles rendimentos que ele tinha antes. Tá? Então, o senhor começou a obrigar os servos a trabalharem cada vez mais. Né? Num momento que também as condições climáticas da Europa tiveram uma modificação. Nós tivemos, durante esse período, né, condições climáticas de muito frio no inverno, muita seca, isso atrapalhou muito a colheita, fazendo com que as colheitas fossem muito pequenas.
Então, a peste negra veio no momento exatamente em que as colheitas foram muito precárias na Europa, o que provocou uma fome generalizada na Europa durante esse período. Então, uma doença que ocorre no momento que as pessoas estão mais debilitadas porque não estão conseguindo se alimentar adequadamente, porque a produção agrícola foi muito ruim na Europa durante esse período. Então, o senhor que vai querer agora, desses servos que restaram num feudo, querer extrair deles maiores rendimentos, maiores impostos, maiores taxas, e isso leva o quê? A uma revolta dos servos, que são as chamadas jaqueries. Tá? Então, muitos camponeses começam a se revoltar, tanto na França como na Inglaterra e em outras regiões da Europa. Isso faz com que os senhores, muitas vezes, tenham que o quê? Negociar com esses camponeses. Tá? Por isso que eu falei que tudo isso aqui foi muito teve um impacto muito forte sobre o próprio feudalismo. Porque nessas negociações com os servos, por exemplo, os servos não mais precisariam entregar para os senhores parte da produção. Eles pagavam as suas obrigações aos senhores em dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que eles vendiam a produção deles e pagavam uma taxa em dinheiro para os senhores. Então, isso está dilapidando o próprio sistema feudal. Né? O próprio sistema feudal começou a ficar cada vez mais dilapidado. Muito bem, nós tivemos todas essas crises, então, guerras, fomes, peste, uma mortandade muito grande, o sistema feudal tendo que se readaptar. Por quê? Porque diminuiu muito o número de servos, os senhores tiveram que readaptar as suas relações servis, né? As taxas, as obrigações que os servos deviam aos senhores. Muito bem. Então, no século XV, nós tivemos a Europa tentando sair dessa crise. Ou seja, para sair dessa crise, era necessário encontrar novas rotas para se fazer o comércio, para que o comércio, para que a economia voltasse a crescer. Né? Ainda mais porque no século XV nós tivemos a conquista de Constantinopla pelos turcos. Quem que era Constantinopla? Constantinopla era a sede do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, um dos principais entrepostos comerciais entre Oriente e Ocidente. Ou seja, uma grande parte das mercadorias que vinham do Oriente, das especiarias, das tapeçarias, tecidos de seda, porcelanas, mercadorias que já estavam circulando do Ocidente, do Oriente para o Ocidente, desde as cruzadas, deixaram de chegar até a Europa. Por quê? Porque grande parte delas passava por Constantinopla. Não é que os turcos impediram esse comércio, mas dificultaram muito esse comércio. Então, havia necessidade, conquista dos turcos de Constantinopla foi em 1453, havia necessidade de se encontrar novas rotas de comércio. E isso, passou a ser feito, essa descoberta por novas rotas de comércio, com os portugueses, principalmente, espanhóis também, ao longo do século XV, que são as grandes navegações, os portugueses indo, tentando descobrir uma rota para se chegar até a Ásia, contornando a África. Posteriormente, Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, tentando chegar até a Ásia, dando a volta ao mundo. Então, nós tivemos todos esses eventos provenientes aí da crise do século XIV. Ok, pessoal? Ok, Saulo. Muito bem. Então, módulo 29 é esse daí. Os principais pontos estão aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que queira comentar? A peste negra existe até hoje? Oi? A peste negra? Peste negra.
ela, na verdade, ela também é conhecida como peste bubônica, né? Então, se você for ver na história, teve vários episódios, inclusive no Brasil, né, de peste bubônica, tá? Uhum. Lá no século XIV, né, 1347, foi um grande impacto, mas que teve casos de peste antes e depois daquilo, né? Hoje está Ah, tá. controlada, hoje está praticamente erradicada esse tipo de doença, tá? Por quê? Porque durante o século XIX foram descobertas, né? Houve grandes avanços na medicina, descoberta de vacinas e tudo mais. A gente está vivendo um momento, né, de pandemia, de uma peste que é mundial, que é a peste do É Covid-19, verdade? né? É uma peste mundial. Se a gente não tivesse, se a gente tivesse há uns 100 anos atrás, ou um pouco mais, muito mais pessoas estavam morrendo. Por quê? Porque identificou a doença, as pessoas tomaram lá seus cuidados, sua prevenção, né? E isso evitou mais mortes. Se a gente não tivesse tomado esses cuidados, né? Se a gente não tivesse tecnologia de certa forma, nos ajudando a enfrentar essa situação, pode ter certeza que as mortes seriam mais, maior número, né? Mas vocês estão vendo também que as pesquisas em relação à vacina, elas não param, tá? Estão sempre pesquisando aí vacina. Agora, imagine isso tudo aí há um tempo atrás, onde não existia vacina, onde não existia nenhum avanço na área da medicina. Tecnológico. Então, pestes sempre existiram, sempre vão existir. Só que hoje, felizmente, a gente está, né, tem o apoio aí da tecnologia, da ciência, para nos dar um certo alívio, ou, né, com relação a essas pestes. Lógico que a gente fica muito triste porque muitas pessoas morreram, mas graças a Deus que a gente tem o apoio aí da ciência, da tecnologia, né, já correndo atrás de um medicamento, de uma vacina para evitar, né, que isso se alastre ainda mais. Ok? O coronavírus está ainda em outros países? Oi? Parece que está menos, não está? A gente Afetando teve outros países? surtos, né? A gente teve surtos, né? A gente teve um surto na Europa, né? Quando começou, a gente teve um surto muito forte na Europa. Vocês se lembram, né? Na Itália, na Espanha, Aham. é, foi caótico. Parece que o pico está sendo aqui agora. Depois foi os Estados Unidos, né? E agora o pico no Brasil, né? Então, temos aí, dependendo do momento, locais onde existe um maior número de casos, né? Então, é uma questão mundial. Alguns países conseguiram enfrentar e já, não que está resolvida a questão, mas já melhorou bastante. Agora, o Brasil ainda, né, está aí uma situação mais delicada, né? Aí não vou entrar em debate com relação às políticas de enfrentamento, né? Porque a gente ficou batendo cabeça, na verdade, né? Aqui no Brasil a gente ficou batendo cabeça. Então, em vez de ter uma política única nacional de enfrentamento, o governo nacional falava: não é nada disso, não precisa ter o isolamento, pode todo mundo trabalhar. Daí os governos estaduais, os governos municipais ficavam segurando: não, temos que segurar. Então, ficar uma bateção de cabeça sem uma política única, talvez isso tenha influenciado bastante para a gente não tomar aí uma iniciativa mais efetiva de combate, né, ou de controle do coronavírus. Mas não vamos entrar nessa discussão agora, até mesmo porque já ultrapassamos o nosso tempo de aula e eu não quero atrapalhar vocês aí para a próxima aula também. Eu só gostaria de que a Alicia e a Safira pudessem colocar o nome no chat para eu poder encerrar a aula. A Alicia. Enquanto a Alicia vai Ela colocando. voltou a dormir. Oi, oi. Perdoa. Enquanto a Alicia vai colocando o nome aí, alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Eu não. Ah, só um comentário, tipo, eu acho que se a ciência não tivesse tão avançada como tá, com certeza teria muito mais mortes do que já tá tendo. Claro, claro.
Dá uma pesquisada, se vocês não pesquisaram ainda, na gripe espanhola, tá? Aí qualquer coisa a gente comenta numa próxima aula, mas dá uma pesquisada. Ela ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, há quase 100 anos atrás, né? Basicamente 100 anos atrás. E ela matou mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque não tinha... É uma gripe, lógico, né? Não é uma gripe comum, era uma gripe... É o mesmo... É o vírus semelhante ao vírus da gripe. Não é o vírus da gripe, é uma gripe um pouco mais grave, digamos assim. Mas ela matou muita gente, né? Por quê? Porque não tinha ainda os cuidados médicos necessários para se combater, não existiam, né? Hoje vocês estão vendo aí, né? Os hospitais se preparando. Se a gente for debater, o assunto vai longe, né? Porque teve hospitais aí que construíram no Brasil, por exemplo, que, né, hospitais de campanha que gastaram um tanto de dinheiro e praticamente não fez nada, né? Mas estamos vendo aí, né, os respiradores, né, os UTIs se prepararam para isso, né? Então muita gente ficou doente e conseguiu ter aí esse cuidado nos hospitais e evitou a morte, né? Agora as pesquisas estão aí, né, correndo atrás de uma vacina, né? Então isso tudo vai ser superado, né? Se Deus quiser, tudo isso vai ser superado. Mas, como você falou aí, Zafira, realmente, se a gente não tivesse uma medicina desenvolvida, né? Agora, é uma questão de se pensar também do combate a outras doenças. Lógico que a gente está falando de uma pandemia, né? Nós temos doenças, por exemplo, como a dengue no Brasil, né? Que mata quase tanto quanto o coronavírus, né? E outras doenças que a gente também tem que se preocupar com elas, né? Lógico que chamou atenção porque foi uma doença mundial, né? Mas nós temos aí muito que evoluir com relação a tratamentos, né, de saúde, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, ok? Gente, vou me despedindo de vocês então, tá? Abraço para vocês, um ótimo final de semana, aproveitem bastante, semana que vem estamos de volta. Abração, gente, até mais.